Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um videoaula. Nesse vídeo, vamos falar sobre funções, tá? Funções está no livro 3, capítulo 13. Estamos em matemática 1. Bom, toda função é uma correspondência entre dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto domínio tem exatamente uma imagem, tá? Então, vamos rever o que vai ser o conjunto domínio e o que vai ser o conjunto imagem, para a gente entender, então, essa definição de função. Então, primeiro aqui eu tenho a notação que diz que uma função de A para B, tá? Essa notação aqui, então, a gente lê dessa forma. Tem uma função de A para B. E aí, para ilustrar, então, essa função aqui, eu tenho um diagrama de flechas, tá? Já vamos nos aprofundar mais sobre isso. Aonde eu tenho um conjunto A, que eu tenho esses três elementos, e eu tenho o meu conjunto B, que são esses três elementos também. E dentro do conjunto B, eu já enumerei aqui o conjunto C. E aí, eu já coloquei aqui, ó, as observações. Aonde o meu conjunto A vai ser, então, o conjunto do meu domínio. O meu conjunto B vai ser o conjunto do contradomínio. E o meu conjunto C é minha imagem. O que vai diferenciar? Quando a função está de A para B, eu tenho que emitir flechas do meu conjunto A para o meu conjunto B, tá? E eu preciso que todos os meus elementos de A emitem uma e somente uma flecha, tá? Para ser função. Não posso sobrar nenhum elemento aqui para o meu conjunto B. Percebam que esse meu conjunto B, ó, está sobrando um elemento. Isso pode acontecer. Percebam também que eu tenho um dos meus elementos do conjunto B que está recebendo duas flechas. Isso também pode acontecer. O que eu não posso é emitir duas flechas num único elemento, tá? Mas receber, sim, eu posso. E aí, então, a minha imagem vai ser justamente todos os elementos do meu conjunto B, do contradomínio, que está recebendo as flechas. Então, eu tenho que esses meus dois elementos que está no conjunto C é a minha imagem, tá? Esse meu elemento aqui que está fora, ou seja, que não está recebendo flechas, ele não vai fazer parte da minha imagem, ele só vai fazer parte do meu contradomínio. Contradomínio é todos os elementos que está em B. Imagem são os elementos em B que está recebendo as flechas, tá? Então, é essa a diferença de contradomínio e imagem. Então, vamos falar um pouco mais sobre o diagrama de flechas, tá? É a partir de algumas situações que eu vou ilustrar para vocês aqui que a gente vai diferenciar se é uma função ou não. Esse meu primeiro exemplo aqui, eu tenho dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B, aonde, ó, todos os elementos de A estão emitindo flechas para o meu conjunto B. Tá sobrando um elemento aqui em B, mas isso pode acontecer, tá? O que não pode acontecer é sobrar elementos do conjunto A, que é o conjunto que está emitindo as flechas. E percebam, todo conjunto que está emitindo as flechas vai ser o meu conjunto domínio, tá? E o meu contradomínio é o conjunto que está recebendo as flechas e a imagem são os elementos que recebem essas flechas. Segunda situação. A segunda situação é quando cada um dos elementos de C, que é o meu domínio, está emitindo flechas. E aqui o meu conjunto D, que é o contradomínio, que está recebendo as flechas, eu tenho um elemento que está recebendo duas flechas. Sim, eu posso ter dois valores para o meu domínio tendo o mesmo resultado, tá? Isso pode acontecer. Pode acontecer também de sobrar elementos no meu contradomínio. Eu só não posso sobrar no meu domínio, tá? Outra situação, eu tenho uma situação em que está sobrando elementos no meu contradomínio, mas tudo bem, isso pode acontecer.
Mas eu olho para o meu conjunto domínio, que é onde está emitindo as flechas, e tem um elemento aqui, ó, que está sem flecha emitindo. Então, isso não pode acontecer na função. Para ser função, todos os elementos precisam estar emitindo uma flecha, tá? Então, aqui nesse terceiro caso, não é uma função, porque eu tenho um elemento que não está emitindo flecha. E, por fim, a minha quarta situação é quando todos os meus elementos estão emitindo uma flecha no domínio para o meu contradomínio. Só que vejam bem, eu tenho aqui, ó, no meu contradomínio um elemento que está recebendo duas flechas. Só que isso pode acontecer. O que não pode acontecer é quando eu tenho um elemento no meu domínio que está emitindo duas flechas, tá? Um mesmo valor do domínio não pode ter dois resultados diferentes, tá bom? Então, isso não pode acontecer. Um elemento não pode ter dois resultados diferentes, tá? Então, aqui também não é função. Então, ó, resumindo, nós temos que a primeira situação e a segunda é função e a terceira e a quarta não é função. Aí agora, a gente tem como ver também como nós verificamos nos diagramas de flechas se é função ou não. Também podemos ver através dos gráficos, tá? Vimos que no diagrama, o mesmo valor do domínio não pode ter dois resultados. E também ele não pode ficar sem ter um resultado, ou seja, ele não pode ficar sem emitir uma flecha. Isso também vale para os gráficos. Nos gráficos, nós vamos ter o plano cartesiano, que vamos ter ordenadas e abscissas, tá? X sendo abscissas, Y sendo a ordenada. Então, os valores de X vai ser o nosso domínio, tá? E o valor de imagem, ele vai ser o conjunto Y, tá? Então, ó, aqui, vejam bem, eu tenho esse gráfico que faz essa curva, e se nós traçarmos uma reta na vertical, que vai ser o valor de X, percebam que vão ter dois pontos da mesma direção para X. Isso quer dizer que para um valor de X eu tenho dois valores de Y. Isso não pode acontecer. É como se eu estivesse emitindo duas flechas no mesmo elemento do meu domínio, tá? Então, isso não pode acontecer. Então, esse primeiro gráfico não é função. Segundo, eu tenho aqui um valor de X, que é o meu domínio, e eu tracei também uma reta na vertical, e eu não encontrei a interseção com esses gráficos. Isso quer dizer que esse elemento não tem valor no meu contradomínio. Isso quer dizer que esse meu elemento do domínio não está emitindo nenhuma flecha, o que isso não pode acontecer também. E percebam, se a gente for traçar aqui uma reta também na vertical, esse meu valor de X aqui, ó, terá dois valores. A interseção, ele vai interceptar aqui em cima e aqui embaixo, né? Também não pode acontecer. E por fim, eu tenho esse terceiro gráfico, que eu tenho curvas também, tá? E aí, se a gente for traçar, olha, em 3 pedaços dessas curvas, eu tenho apenas um valor para X, tá? Então, ó, isso pode acontecer, isso deve apenas um valor para X. Então, ó, o meu terceiro gráfico se trata de uma função, tá? Agora vamos à lei de formação. A lei de formação diz que y é uma função em x, tá? Y é igual a f de x, aonde x é a nossa variável independente, ou seja, pode ser qualquer valor real. E o meu y é a minha variável dependente. Por que dependente? Porque ela depende do valor de x para encontrarmos um resultado em y, tá? Então, aí temos essa diferença, então, dessas duas variáveis. E aí, como é que a gente encontra, então, essa lei de formação? Quando a gente tem uma equação, que é uma igualdade em expressões algébricas, em que a gente consegue
fazendo as operações, isolar o y, tá? Exemplo, aqui eu tenho uma equação, 3xy menos 4x igual a 2y mais 1. O que eu tenho que fazer? Colocar todo mundo que tem y para o meu lado esquerdo da igualdade e quem não tem y fica do lado direito. Ou seja, 2y que está aqui positivo, ele vem negativo para o lado da igualdade. E o 4x que está negativo, ele não tem y. Então, a gente joga ele para o outro lado da igualdade. Ficando assim, 3xy menos 2y igual a 1 mais 4x. E aqui, como eu tenho que isolar o y, eu coloco ele em evidência. Aí, ó, eu coloco ele em evidência e eu divido os termos para y. 3xy dividido para y fica só o 3x. Menos 2y dividido para y fica só o menos 2. E aí, esse meu parêntese ficou num produto. Eu passo ele para o outro lado da igualdade numa divisão. E aí, ó, eu isolei o y, já tirei todos os termos que estava com o y, passei para o outro lado, então eu encerro aqui. Essa é a minha lei de formação, é a minha função em x que vai depender desse valor para a gente encontrar o y, tá? Essa, então, é a nossa fórmula, que é a lei de formação. Para finalizar, então, a nossa introdução, galera, eu trouxe aqui um exemplo, onde eu quero, então, calcular o conjunto domínio de uma função f de x igual a raiz de x menos 4 sobre x menos 5, ou seja, qual é o valor de y nessa função. Gente, então, ele quer o conjunto domínio. O que ele quer? Qual vai ser os valores para x? Como a gente vai calcular isso? A gente precisa, então, verificar as operações pertencentes a essa função para a gente poder aplicar as regras, tá? Então, primeiro eu estou vendo que se trata de uma fração. E toda fração não admite denominador igual a zero. Ou seja, todo mundo que está no denominador aqui, ó, precisa ser o quê? Diferente de zero. O que eu faço? Eu escrevo, então, o meu denominador, que é x menos 5, e eu coloco diferente de zero, tá? O símbolo de desigualdade. E aí, a intenção é achar o valor de x, que é o domínio. Então, o que eu faço? Eu jogo tudo para o outro lado da diferença. Então, o 5 que está negativo fica positivo. E aí fica, então, x diferente de 5. Esse é o meu valor de x. Ele tem que ser diferente de 5. Por que ele tem que ser diferente de 5? Por quê, pessoal? Ó, se o x for igual a 5, substituindo aqui, vai ficar assim, ó, em x menos 5, no lugar do x a gente coloca 5 positivo. Então, vai ser 5 menos 5, que dá zero. O que não pode acontecer, porque a fração não admite denominador zero, senão não é fração, tá? Então, já achamos, aplicando a primeira regra da fração, encontramos já um valor para x, que é x diferente de 5. Segunda operação que a gente consegue visualizar aqui nessa expressão é a raiz quadrada, tá? Que está no numerador. Então, a gente vê denominador e vê numerador. No numerador, eu tenho raiz quadrada. E qual é a regrinha da raiz quadrada? Ela não admite o radicando negativo. Radicando, pessoal, é essa expressão, esse número que fica dentro da raiz. Quem é que está dentro dessa raiz aqui? É o x menos 4. Então, o que eu faço? Eu escrevo, que está dentro da raiz, x menos 4, e eu coloco. Para ser diferente do que negativo, ele tem que ser igual a zero ou maior do que zero. Então, eu coloco isso como símbolo. X menos 4 maior ou igual a zero. E, novamente, eu isolo x. Eu vou passar o menos 4 para o outro lado, positivo. Então, x tem que ser maior ou igual a 4. Por que tem que ser maior ou igual a 4? Vamos ver o 3? Se o x for igual a 3, 3 é menor do que 4. Vamos ver o que acontece. Eu vou substituir, então, ó, no lugar do x eu coloco 3. Então, fica 3 menos 4.
que dá menos 1, o que não pode acontecer, porque senão fica raiz de menos 1. E nós não temos no conjunto dos números racionais um valor real, né? Na verdade, o conjunto dos números reais, o valor real para a raiz de menos 1, tá? Então, por isso que a gente precisa ter um valor de x maior ou igual a 4. E aí, escrevendo isso num conjunto, a gente tem, então, por fim, o conjunto domínio dessa função vai ser, então, todos os valores de x que pertencem aos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 4 e o x tem que ser diferente do 5, tá? E aí a gente finaliza assim. Então, ó, o que entra aqui no conjunto domínio vão ser, então, justamente o resultado das nossas aplicações das regras, tá bom, pessoal? Então, agora vocês já podem fazer os exercícios conceituais e qualquer coisa pode comentar aqui que eu tiro a dúvida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!